Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 6h39. E para você que começou a acompanhar o programa agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Incêndio destrói casa no bairro Riacho Doce. A suspeita é que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito. Ninguém ficou ferido. O corpo de um professor universitário foi encontrado dentro do próprio carro no bairro Nova Cidade. A polícia suspeita que o homem tenha sido vítima de um latrocínio. O julgamento do ex-procurador-geral de Justiça do Amazonas, Vicente Cruz, foi adiado para novembro. Ele é acusado de mandar matar em 2006 o então procurador e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Justiça determina que o governo do estado adote providências para melhorar as condições de trabalho dos servidores e atendimento aos pacientes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado. A ação pede que as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sejam seguidas pela unidade de saúde. E próximo ao Dia das Crianças, uma notícia nada boa. Uma pesquisa da Federação do Comércio aponta que Manaus está entre as capitais do país que mais tem famílias endividadas. Uma das causas do problema é um velho conhecido: os juros altos do cartão de crédito. O Sildomar conhece bem essa história. Há um ano estava cheio de dívidas e tendo que parcelar a fatura do cartão de crédito. Para tentar suavizar ali para pagar de um jeito mais tranquilo a longo prazo, né? O funcionário público percebeu que tinha um problema. Sabia quanto ganhava, mas se perdeu nas contas de quanto gastava por mês. E resolveu pedir ajuda. Dei um basta nisso, eu falei que eu queria mudar e me planejar realmente para que eu pudesse usufruir também do meu dinheiro, né? Não só pagar dívida, só pagar boletos. Então, depois que eu comecei a fazer o planejamento, né, o acompanhamento financeiro com o coach, eu comecei a controlar os meus gastos e saber também reduzir os meus gastos mensais. Hoje ele continua fazendo todos os dias o mapeamento financeiro. Tudo, até uma água, vai para o caderninho. Desse jeito ele consegue saber exatamente como o dinheiro dele vai embora. O resultado disso, nada de dívidas. Hoje os meus gastos eu posso dizer que estão bem mais controlados, assim, eu consegui reduzir bastante os gastos supérfluos principalmente, né? E o que antes eu tinha muitas dívidas, hoje eu consegui pagar todas, né? E cada vez mais a renda vem sobrando para eu aplicar em coisas que vão me gerar mais renda ainda, né? Utilizar o dinheiro de maneira inteligente. Porque também eu tenho planejamentos, né, posteriores para eu expandir meus negócios para outros países também. Então eu já estou me planejando para ter uma reserva para que eu possa me manter pelo menos algum período lá e também expandir, né, e começar a ter mais prosperidade financeira nesses lugares. O Sildomar percebeu a tempo, mas os números da FEComércio são preocupantes. Hoje, 43% da renda familiar dos manauaras está comprometida com o pagamento de dívidas. Isso impossibilita novas compras e causa uma queda nas vendas do comércio. E segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, são os altos juros dos cartões de crédito e do cheque especial que têm contribuído para esse aumento de endividados. Principalmente quem compra por impulso. Eu vou comprar porque está barato, mas não fez um planejamento correto e não sabe quanto ele tem disponível. Então, essa compra por impulso, muitas vezes é que deixa você nessa situação de endividamento. Mas o cartão de crédito não deveria ser o vilão. A falta de planejamento, sim. O cartão de crédito, ele bem utilizado, ele é um aliado no controle das suas despesas. Porque você pode parcelar dentro de um limite que você possa pagar, por isso você precisa de um planejamento financeiro. Mas o uso do cartão é que faz com que você tenha essa variação. Ou ele é bom ou ele não é. É preciso ficar atento aos juros e lembrar que a taxa Selic, que serve como base de juros, está em 8,25% ao ano. Dos cartões de crédito, é quase 370% ao ano, ou seja, quase 44 vezes maior. O cartão de crédito não é complemento de renda. Ele, sabendo usar, ele se torna um parcelamento que eu fico controlando o pagamento dessa minha dívida contraída. Mas jamais pegar saque em dinheiro do cartão.
E na continuação do Manhã no Ar, exclusiva para a internet no aplicativo A Crítica Play, nós vamos ver algumas dicas de como comprar o presente do Dia das Crianças sem comprometer a renda do mês. Não perca, é já já. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: povo aprova foco em saúde e segurança. Após assumir o governo do estado, Amazonino Mendes determinou medidas principalmente nas áreas de segurança pública e saúde, que devem ser adotadas nesse início de mandato. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha desconto em mais de 120 estabelecimentos. Informação mais desconto? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E sobre esse assunto que é destaque no Jornal A Crítica, a gente vai lá para 93.1 FM o Dia conversar com Cleiton Pascarelli e também com a Nayandra Amorim. Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo, graças a Deus. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom, vamos falar aí sobre o assunto que hoje o Jornal A Crítica traz na capa, que é uma pesquisa que inclusive foi feita pelo Jornal A Crítica em abril e que agora o governo do Amazonas, o novo governo, anuncia como prioridades, que é a questão da segurança e da saúde. Inclusive os secretários revelaram números, inclusive da saúde, eu fiquei impressionado. Agora imagina você, Wilson Lima e Nayandra. Pelo menos 59% da população do Amazonas, segundo a pesquisa do Jornal A Crítica, já foram assaltadas. Quase 60% das pessoas entrevistadas apontaram isso. E os números são muito preocupantes. Para você ter ideia, 62% da população veem como o principal problema a segurança pública. Olha só, a segurança pública ganhou de saúde, para você ter ideia. Para você ver como o estado do Amazonas regrediu nos últimos 3 anos aqui, não é, Nayandra? Sim, 33% da população está mais preocupada também com a área da saúde. Inclusive, isso aí que o Wilson Lima falou, essa semana, quando assumiu a pasta, o secretário de Saúde, o Francisco Deodato, informou que existe um déficit na saúde de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E só desse valor, só desse montante, a maior parte desse déficit, no valor de 575 milhões de reais, diz respeito somente a débitos reconhecidos a pagar, realizados de 2016 e 2017. O Francisco Deodato também informou, o novo secretário de Saúde, informou que a Suzan já estuda, inclusive, uma forma de otimizar esses recursos para tentar resolver essa situação. Agora, você já imaginou um déficit de 1 bilhão de reais na saúde. Isso só os números da saúde. Agora, o Wilson e a Adriane, o que é interessante é o seguinte, o governador Amazonino Mendes não está inventando a roda, não. Deixa eu lhe dizer, na área da segurança pública vão ser injetados 300 milhões de reais para reativar o programa Ronda no Bairro, o que o antigo governo dizia que não dava para fazer. Vão reativar um programa que deu resultados nos anos de 2012 principalmente, de 2011 para 2012, ele começou a mostrar resultados, despencando dados como roubos, furtos, como o tráfico aumentou o número de apreensões, baixou aí o número de pessoas que foram encontradas como traficantes. Eu cheguei a conversar essa semana com o vice-governador Bosco Saraiva, o novo secretário de Saúde. Ele, inclusive, informou para voltar o Ronda no Bairro, ele, inclusive, já determinou a volta de pessoas que trabalharam na criação e na implantação do programa, à época da criação, em 2012. Essas mesmas pessoas vão assumir hoje postos estratégicos na pasta da segurança pública, justamente para ter esse retorno aí do Ronda no Bairro e também do Galera Nota 10, que são projetos que Amazonino Mendes e Bosco Saraiva acreditam que de fato deram certo aqui no Amazonas. Mas isso é o que eu volto a dizer, não é inventar a roda, né, Wilson Lima? Reuniram secretarias de juventude, de cultura, de assistência social com a Secretaria de Segurança para fazer uma atividade multissecretaria, multidisciplinar, digamos assim, para combater a criminalidade e trazer os jovens de volta. O grande problema é qual? Jovem com a mente vazia faz o quê? Vai para o mundo do crime, não é mais fácil?
E essa questão aí, todo mundo sabe muito bem o que tem que ser feito. O difícil é colocar a cara na frente e decidir tomar algumas atitudes, né? Algumas atitudes até mesmo, às vezes impopulares, né? Então, tem toda uma preocupação em torno disso. A gente espera que isso se resolva em relação a esses cargos, os delegados, que não eram delegados, eram comissários, que agora voltam a ser delegados em alguns até assumem titularidade. Isso é muito importante, porque vai permitir que esses policiais sejam utilizados com a competência, com a experiência que tem e trazer pessoas que estão em cargos administrativos, até mesmo viaturas. A gente chegou a falar há algumas semanas, sobre a quantidade de policiais e também de viaturas que estavam em atividades que não eram atividade direta da polícia, né? Que estavam trabalhando em outras funções, servindo às vezes até de babá, de juiz, de deputado, enfim. E agora, essas pessoas, a ideia é que elas possam voltar. E isso deve melhorar a vida de todo mundo, né? Porque é muito mais fácil, muito mais útil um policial numa ronda ostensiva do que abrindo a porta de um elevador. E ainda nesta semana, mais 14 delegacias vão voltar a funcionar em regime de plantão, mais 14 delegacias no Amazonas. Ou seja, vem por terra tudo o que se antigamente pregava, de que estavam reduzindo o atendimento nas delegacias porque não tinha como manter policiais. Vão convocar agora, né, vários policiais civis aprovados no concurso de 2009 para que as delegacias tenham plantões sempre. Isso é atendimento à população. O povo não aguenta mais, O coronel Amadeu Soares, por exemplo, que implantou à época o programa Ronda no Bairro, volta agora no governo Amazonino Mendes para coordenar novamente o ressuscitamento do programa Ronda no Bairro, que foi assassinado pelo antigo governo. É triste ver a segurança pública chegando ao nível que chegou aqui no estado do Amazonas. E vamos fazer uma previsão, Wilson Lima, você que é experiente na área da segurança pública, tomara que se consiga mudar hoje, para que o estado do Amazonas não se torne um novo Rio de Janeiro daqui a 5 anos que seja. Com certeza. E pode ter certeza, Cleiton, que polícia na rua é bandido na cadeia. E onde a polícia está, a bandidagem não se aproxima. Com certeza. E quando a gente tem, como você bem falou, programas voltados para a juventude, onde a gente tem também espaços bem iluminados, praças e tal. Quando a molecada está ocupada, por exemplo, ela estuda de manhã, se ocupa à tarde, à noite vai estar cansada e vai dormir e está bem longe aí do assédio, né, dos traficantes e de outros tipos de crimes. Muito obrigado, viu, Cleiton, Nayandra também. Obrigada, bom dia para vocês. Até amanhã. Até amanhã. E atenção, você contribuinte, a Receita Federal abre hoje a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a nossa repórter que está de volta, Teia Morel, com quem eu converso agora. Olá, Teia, bom dia. Como a gente pode fazer a consulta? E seja bem-vinda. Muito obrigada, Wilson Lima. Bom dia para você, bom dia para todas as pessoas que estão assistindo o Manhã no Ar, né? Bem, olha só, essa consulta é muito simples, né? A gente está sempre falando aqui dessa restituição do imposto de renda, né? Que está sendo liberada primeiro para consulta no início do mês e depois, né? O dinheiro é depositado na conta nesse mês de outubro, no dia 16. Para você fazer a consulta e saber se você é um desses contribuintes que vão ser contemplados com essa restituição, você pode acessar o site da Receita Federal, né? Que é o receita.fazenda.gov.br. Tem também o Receita Fone, que é 146, é muito fácil, né, ver através do Receita Fone, ouvir, né, se você está ou não contemplado nesse lote. É só você digitar o número do CPF, né, todas as informações estão disponíveis ali. Você vai saber se você é um desses brasileiros que vai receber nesse 5º lote de restituição do imposto de renda. Nós estamos falando de 2.300.000 contribuintes brasileiros que vão estar contemplados nesse lote, com uma restituição aí que deve chegar, né, que deve totalizar em todo o território brasileiro 2.800 bilhões de reais. E fora esses contribuintes que fizeram a declaração do imposto de renda nesse ano, Wilson, nós temos também lotes residuais que também vão ser pagos, de pessoas que caíram na malha fina entre os anos de 2008 até 2016 e que conseguiram resolver as suas pendências com a Receita Federal. Nesse caso, nós temos um número um pouquinho maior de contribuintes, são
são 2.400.000 e temos também aí um valor maior de liberações de restituição da malha fina que chega até a 3 bilhões de reais. Ou seja, é realmente um bom dinheiro que vai ser injetado na economia. Esse dinheiro, como eu já falei, começa a ser depositado nas contas a partir do dia 16 de outubro e o contribuinte vai ter pelo menos um ano para fazer o saque desse dinheiro. Se você fizer a consulta agora e no dia 16 o dinheiro não cair na sua conta, tem alguns telefones que a gente vai dar agora, o 4004-0001 para quem mora aqui nas capitais, né? E também o 0800-729-0001. Através desses 2 números de telefone, você pode saber se acontecer alguma coisa errada, de repente você informou a conta do banco errada, né? E aí você vai poder resolver todo o seu problema e quem sabe já a partir ali do meio de outubro ter esse dinheiro na conta, ter esse dinheiro no bolso disponível. Ok, Thea, muito obrigado. Até daqui a pouco. E agora a gente vai falar sobre a reforma política que foi aprovada na madrugada da última sexta-feira, que era a data limite para que já se pudesse entrar em vigor nas eleições de 2018, no ano que vem. E o Congresso Nacional teve que correr para que os 2 projetos de lei e uma PEC fossem aprovados a tempo, um ano antes da eleição que escolherá presidente, governadores, deputados federais, estaduais e senadores. Para falar sobre essa reforma e dar mais detalhes sobre o que deve mudar em 2018, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o cientista político Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia aos telespectadores. A gente conversava ainda há pouco aqui que essa, na verdade, não é uma reforma, é um puxadinho, porque tinham tantas propostas e, dentre elas, apenas algumas passaram para o ano que vem, né? Já que tem esse princípio da anualidade. Verdade, Adriane. O telespectador ter uma noção, o complexo de normas que determinam o processo eleitoral, que está na Constituição também, além do Código Eleitoral, ele precisava ser revisado. E quando você vai reformar uma grande catedral, você contrata um arquiteto, bons engenheiros. O que ocorreu dessa vez? O telespectador tem que entender que qualquer modificação na lei eleitoral está previsto lá no artigo 16 da Constituição. Tem que ser aprovado um ano antes para que passe a vigorar na eleição seguinte. E aí, como você bem frisou, menos do que uma reforma, foi um puxadinho, porque fizeram arremedos de reforma. Nós continuamos carentes de uma reforma política vigorosa. O eleitor não vai sentir nenhuma modificação. A sensação que eu tenho é de que essas mudanças sempre acontecem um ano antes da eleição para favorecer justamente as pessoas que já estão dentro do poder e que têm a intenção de permanecer nesse poder. Porque a gente teve uma mini reforma em 2015, aí teve eleição em 2016. Sim. A gente está tendo uma reforma agora em 2017 e eleição no ano que vem. E parece que todo ano que se antecede a um processo de eleição tem mais uma mudança. Adriane, a tua percepção é a percepção do eleitor, é a percepção de boa parte da sociedade. Nós observamos algumas máculas no processo eleitoral e nós observamos cada vez mais um descrédito da nossa democracia representativa, porque existem várias modificações que são casuísticas, elas não visam um aprimoramento, e sim, vamos tentar ajeitar a nossa situação. A tua percepção é a percepção da grande maioria. A gente preparou aqui algumas mudanças, né, para mostrar algumas mudanças que foram aprovadas já para valer para o próximo ano. Uma delas é o financiamento de campanha, que terá fundão e vaquinhas. O que muda do que se tinha hoje para o que você tem a partir de agora? É bem simples. Na eleição para prefeito de 2014, o Amazonas ele teve até uma prioridade nisso, porque nós tivemos uma eleição suplementar agora. Né? O governador tomou posse. Servimos de referência. Servimos de referência, com certeza. Então, até então, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou proibido o financiamento público, o financiamento de empresas, de pessoas jurídicas, né? Então só podia financiar pessoas físicas, João, José, Mário, até 10% da renda bruta do seu rendimento, que é declarado no imposto de renda.
Isso permanece e veio um fundo de participação, um fundo político de 1 bilhão e 700 milhões, quase 2 bilhões de reais, que vão alocar esse fundo de receitas já existentes para financiar a campanha. Então, vai continuar o financiamento privado, a famosa vaquinha que você falou, junto com esse fundo público. O que isso vai mudar de fato? Esse fundo público vai ser gerido pelos partidos, então eu acredito que vai haver uma centralização, o caciquismo, os partidos políticos no Brasil, eles formam quase que feudos, eles são propriedades de famílias, de A, B e C. Então isso vai ficar mais forte, porque vai ser o presidente, o centro do partido que vai deliberar quem recebe. Esse repasse vai ser feito diretamente para a presidência do partido, que vai determinar para quem vai, não tem uma regra sobre para onde esse dinheiro deve ser destinado. Então, um dos clamores da população de renovação política, eu acredito que vai ter que esperar, não vai ser para agora. Uma outra mudança é que as campanhas terão teto de gastos e limite de autofinanciamento. O candidato vai poder se financiar, mas até certo valor. Né? Estabeleceram limites para cada unidade da federação, para carro e na própria federação. Então vai ter um limite de gastos para presidente da República, governador do estado, prefeito, deputados estaduais, federais e por aí vai. Se a população tiver contato sobre quanto se gasta, vai ficar estarrecida, ainda assim. É por isso que eu comentei que a população não vai notar grandes mudanças. Não se falou sobre voto, não foi aprovado nada sobre candidatura avulso, sobre a possibilidade de voto facultativo e não obrigatório, sobre voto em lista. O eleitor vai, ano que vem, às urnas, em outubro do ano que vem, ele vai votar tal qual ele votou nas eleições anteriores, não vai mudar nada. Isso já para a eleição de 2018. O que vai mudar é o que está por trás, é a estrutura. Há outras mudanças, tem os carros de som e bandeiras que são permitidos, tem agora vai se poder impulsionar publicações na internet, o que não podia acontecer até então, né? Impulsionar é quando você paga para que aquela publicação que você fez no Instagram, no Facebook, tenha uma maior quantidade de visualizações. Isso está permitido a partir da próxima eleição, desde que esteja dentro também daquele orçamento. Sim, né? Desde que esteja dentro do orçamento, o orçamento ele é alto, ele diminuiu sensivelmente. Aquele Malaquias, o homem da mala que vinha cheio de dinheiro, ele está sendo fiscalizado, ele é proibido, mas ainda assim haverá, a gente observa, tem 1000 formas de você adquirir o Caixa 2 e utilizar, são CPFs requentados, a pessoa recebe Caixa 2 e depois sai procurando pessoas para fazerem doações fictícias. Então, isso aí acho que ainda vai ocorrer com alguma frequência. E o impulsionamento na internet permite com que pessoas que tenham dinheiro vão lá, pagam e acaba gerando aquele fio de plutocracia, ou seja, governa quem tem dinheiro. O horário eleitoral menor, a gente já tem visto essa redução no tempo de campanha eleitoral, agora o horário também vai ser reduzido e isso deve deixar o debate mais restrito e menos acessível também para essa questão de poder, né? Com certeza. Quem tem mais representatividade. Então, o novo que está chegando, que não tem grande visibilidade, ele acaba perdendo com isso. Então, o eleitor vai ficar mais fixado naquela figurinha já marcada. Que é como está hoje. Como está hoje. É por isso que eu falei, o eleitor não vai notar essa mudança. Candidaturas avulsas. Foi barrado, né? O que eu acho, isso aí é um entendimento pessoal, eu acho até interessante, né? Porque nós já temos mais de 30 partidos políticos no Brasil. Eu tenho certeza que na eleição agora de 2018, aparecerão bem mais do que isso. Uma mudança que é interessante, ainda que o eleitor não note, é a cláusula de barreira, que foi aprovada. Isso aí é algo bem interessante. E eu, no meu entendimento, deveria ser algo mais forte para tentar... Adriane, telespectador, é bem simples, se nós analisarmos, pode botar aí 50 países, os 50 mais desenvolvidos, pega aí o IDH, pode botar mais 70, nós vamos ver que nenhum deles tem tantos partidos políticos como no Brasil. É algo incrível, o quanto nós temos de partidos políticos com representatividade no Congresso Nacional. Como funciona a cláusula de barreira? A cláusula de barreira, que foi aprovada agora, que no meu entendimento ainda é tímida, mas é um primeiro passo,
o partido político que não obtiver 1,5 do eleitorado nacional, ele não tem condições de eleger ninguém. Ainda que o candidato venha, seja Consiga eleito, o quociente. não, ele não assumirá. Entendi. Agora, em relação ao quociente eleitoral, que tem relação com as coligações, existia aí uma possibilidade de fim das coligações. Isso não foi aprovado para agora, mas ainda é uma perspectiva. Não, veja bem, Adriane, não foi aprovado para a eleição de 2018. Isso aí veio com a reforma política, foi aprovado a partir de 2020. Então, quando o eleitor for votar em 2020 para prefeito e vereador, não haverá mais coligação. O que eu acho correto, porque se você for observar, às vezes você vota, há uma coligação e é muito comum nós observarmos coligação X, vários partidos, o eleitor não sabe que coligação é aquela. Aí ele vota no candidato Y do partido Z, ele acaba elegendo o candidato W do partido J. Que história é essa? Como é que isso funciona? Então, essas coligações, elas são coligações eleitoreiras, não são coligações ideológicas. Eu acho que isso aí é um absurdo. E costumam se desfazer logo depois do pleito, né? Excelente a tua lembrança. Você se coliga, é eleito, na hora que toma posse já estão em posições antagônicas. A né? partir de 2020, quem tiver mais voto vai ser eleito? Vai ser mais ou menos assim? Não, só não vai haver a coligação de partidos, mas vai continuar havendo o voto proporcional para, no caso de 2020, vereador. Né? No caso de 2018, deputado estadual e deputado federal continuarão com voto proporcional. E senador, prefeito, governador e presidente, voto majoritário. Quem tiver mais voto, ganha. A gente não vai ter muitas mudanças agora, 2020 deve mudar bem mais, mas algo que tem preocupado e que tem gerado bastante polêmica no meio político, fora dessa reforma política, é a lei da ficha limpa, a lei que já está em vigor há um certo tempo e na última quinta-feira, dia 3, o STF decidiu que a lei da ficha limpa vale para casos anteriores a 2010. Normalmente a lei não retroage para punir. Nesse caso, com a aprovação do STF, isso pode acontecer. Olha, Adriane, isso aí é extremamente polêmico, só para o telespectador ter uma noção. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros. A votação foi 6-5. A ministra presidente, Carmen Lúcia, normalmente, que tenta a função do presidente, é o maestro lá da orquestra, ela teve que votar, ficou 5-5 empatados. Então, um tema extremamente polêmico, eu vou ter que rever um pouco as minhas aulas de direito, porque o princípio da retroatividade, que é universal, não foi nem criado pelo Brasil, isso é adotado no mundo inteiro, ele acabou, no meu entendimento, juntamente com outros 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo arranhado. Ainda que o entendimento do voto de divergência do ministro Luiz Fux, que é, para mim, um dos melhores processualistas do Brasil, seja que não houve isso. O que se vai notar é, você se candidata, vamos ver como é que está a sua situação. Foi condenado, aplica a lei da ficha limpa. É mais ou menos esse o entendimento. A lei foi aprovada em 2010 e, a partir de então, começou a valer a lei da ficha limpa. Se você for condenado, já transitado em julgado, fica inelegível por 8 anos e antes não era assim. Então, a partir desse momento que tem essa decisão agora, pode ser que pessoas que estejam em mandato hoje percam seus mandatos? Pode ser. Os ministros ainda vão analisar isso, acho que essa semana. Agora, é importante que o telespectador entenda, Adriane, que a lei da ficha limpa, que é de 2010, foi uma das 4 leis, a nossa Constituição fez 29 anos agora, e ela foi uma das 4 leis de iniciativa popular. Né? Uma das alcunhas da Constituição é que chamam a Constituição de Constituição cidadã, porque há essa possibilidade da participação popular. E uma dessas possibilidades é a possibilidade de você propor uma lei. E essa lei da ficha limpa veio da população, é evidente que teve uma participação da CNBB, da OAB muito forte, mas foram cerca de 1.600.000 eleitores que eu fui um deles que assinaram pedindo essa proposta de lei da ficha limpa.
uma das 4 em 30 anos, vai fazer ano que vem a Constituição, apenas 4 leis de iniciativa popular foram aprovadas, a lei da ficha limpa é uma delas. O STF vai decidir de que forma deve atingir as pessoas retroativamente. Que tem mandato. Sim, não, retroativamente já decidiu que sim, que vai. Agora, como acho que vão ter mandato, isso vai ser decidido ainda pelo Supremo. Até porque uma mexida em alguém que tem mandato muda, até que não tem nenhuma complicação com a justiça, né? Por conta da formação de coligação. Com certeza, tempo partidário, então há uma série de fatores aí que isso vai alterar. A gente vai ficar acompanhando e trazer esses detalhes para você que acompanha o Manhã no Ar. Elcio, muito obrigada por sua visita aqui no programa. Obrigado a você, Adriane. Um ótimo dia. Abraço a todos. Recebi hoje o Elcio do Carmo, cientista político, falando sobre a reforma política e a retroatividade da lei da ficha limpa. E o delegado Péricles do Nascimento, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, foi atingido com um tiro no maxilar durante um tiroteio na noite de ontem. Quem vai trazer para a gente os detalhes é a Thea Morel. Olá, Thea. Qual o estado de saúde do delegado? Bem, Wilson, de acordo com as informações que foram apuradas pela nossa equipe de produção, o quadro do delegado Péricles Nascimento é estável. A princípio, ele foi atingido realmente com esse tiro no maxilar durante um tiroteio que aconteceu na zona norte de Manaus, mais exatamente na Rua Paraíso, na comunidade São Pedro, no Parque São Pedro, como é conhecida aquela área ali próxima à área da invasão da Carbrás, é a antiga invasão da Carbrás. De acordo com as informações, ele estava fazendo uma operação de desmanche, de desmantelamento de uma quadrilha que atua no roubo e furtos de veículos, junto com as equipes da Rocan e também da Força Tática, quando eles foram surpreendidos por esse tiroteio. Eles foram recebidos a bala pelos bandidos, Um desses tiros acabou atingindo o maxilar do delegado Péricles Nascimento, que é o titular, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Ele recebeu, a princípio, o atendimento, primeiros socorros, primeiro atendimento realmente de saúde no Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, que fica na zona norte de Manaus, mas depois ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, porque a bala ficou alojada no maxilar dele, mas ele iria passar por uma cirurgia, provavelmente para poder retirar esse projétil, A declaração feita pelos policiais que participaram da operação e também as informações que circularam em grupos, em redes sociais, é de que esse tiroteio pode ser ouvido a quilômetros de distância. Foram realmente muitos tiros, muitas balas, inclusive alguns policiais relatam que foram ouvidos rajadas de tiros. São aqueles tiros intermitentes, Wilson, que normalmente são dados por armas de grosso calibre, por fuzis, por armas automáticas, Então, esse tiroteio realmente foi bastante sério. O que a gente já sabe, por enquanto, é que o quadro de saúde do delegado que foi atingido com um tiro no maxilar é estável. O delegado Péricles Nascimento passa bem, no entanto, ele vai ter que passar por uma cirurgia. A Polícia Civil ainda não deu nenhuma informação oficial sobre isso, mas e nem sobre a operação, para a gente saber se realmente essa operação acabou não tendo o resultado esperado, que seria com a prisão desses infratores. Mas ao longo do dia, essas informações devem ser repassadas e a gente deve trazer mais informações no programa Alô Amazonas e também na nossa programação. Ok, Thea, muito obrigado. E depois do intervalo tem o quadro A Vaga é Sua e nós vamos mostrar os casos em que as crianças podem trabalhar. E começam hoje as inscrições para a Carteira Nacional de Habilitação Social, aquela carteira de graça. A gente vai explicar para você como vai funcionar daqui a pouquinho, então não saia daí.